Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Coisa boa é cantar a Bíblia. Alguém diz que quem canta a Bíblia, quem canta a palavra, não erra. E sou tentado a reconhecer que creio como esse alguém que diz assim: cantar a palavra, cantar a Escritura, com toda certeza muda a minha história e a tua história. Primeiro livro da Bíblia, livro escrito por Moisés, livro de Gênesis. Convido você a abrir comigo no capítulo 37, a partir do verso 1. Eu lerei os 11 primeiros versos desse capítulo. Creio eu que boa parte dos que aqui se encontram e aqueles que são cristãos e estão em casa já leram esse texto. E nós temos a oportunidade nessa noite relê-lo e pedir que o Senhor, na iluminação que Ele concede à igreja, possa aplicar as verdades nesse livro santo ao nosso coração. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, ele apacentava os rebanhos com os seus irmãos, e sendo ainda jovem, os filhos de Bila acompanhava e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia José más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, dito no verso 1, ele amava mais a José que a todos seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez então-lhe uma túnica talar de mangas compridas. E vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar de maneira pacífica. A Escritura nos diz que José teve um sonho, e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse: eu rogo a vocês, ouçam este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Os seus irmãos então lhe disseram: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve José ainda um outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: eu sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Verso 11 nos diz que os seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, Jacó, que se torna Israel, ele considerava o caso lá no coração dele. Ele considerava o caso consigo mesmo, diz o texto. Tudo que ele ouviu, ele guardava no coração, e ele considerava aquilo que ele estava ouvindo dos lábios do filho de 17 anos. Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra, que com toda certeza ela tem algo a nos edificar acerca de realidades que os meus irmãos, a minha vida, não só já atravessamos, mas com toda certeza estamos atravessando nesse tempo que estamos peregrinando. Somos estrangeiros, somos peregrinos, Pai. E obrigado por essa realidade que o Senhor nos deu, de numa reunião celebrativa, de num ajuntamento que o Senhor sabe muito bem que é uma casa de oração. O Senhor se faz presente e o Senhor concede a nós a graça de poder aprender um pouquinho aos teus pés.
Então dê graça ao que fala, ao que ouve, para nos minutos que vamos debruçar neste texto, ruminá-lo, o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e ser mais uma vez glorificado entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, outubro do ano passado, uma reportagem me chamou muita atenção quando eu pude acordar, liguei o computador e vi ali uma reportagem que me chamava a atenção pelos detalhes dela e de forma que introdutória eu passo a relatar aos meus irmãos. A reportagem dizia o seguinte: após 56 anos, irmãos biológicos se conhecem em hospital de Criciúma. E então eu passei a ler a reportagem. A reportagem dizia acerca da vida de um homem e de uma mulher que se conheceram dentro de um hospital e eles eram irmãos. E iniciou-se essa reportagem com a pergunta seguinte: quantas voltas a vida dá para nos colocar no lugar e no momento que nós realmente devemos estar? E no caso, o nome de Dona Lucenir e do seu Severino foram muitas. Veja os detalhes. Eles são irmãos por parte de pai, mas não se conheciam. Foi necessário que ambos estivessem na mesma cidade, no mesmo hospital, no mesmo quarto de hospital, em outubro do ano passado, para que esse encontro acontecesse. Parece coisa de novela, mas é a vida real e as suas reviravoltas. Luceni Maria da Silva, 56 anos, comerciante, moradora de Balneário e do Arroio do Silva, chegou na Unimed de Criciúma como acompanhante do marido, o administrador de empresa, o seu Valdeli. E ele que passava ali por uma cirurgia. E a surpresa e a emoção maior aconteceu quando o casal foi levado para a unidade de internação. Quarto 108. Já tinha um paciente, funcionário público, aposentado, seu Severino, de 68 anos, recuperando na unidade de terapia intensiva, nascido em Araranguá e acompanhado da sua esposa, Dona Juscelia. E chegando ali, conversa vai, conversa vem, dentro daquele mesmo quarto, coincidências começam a surgir no diálogo. O meu marido, Severino, ele cresceu lá em Araranguá. Começaram a falar da praia de Caçambá, no Arroio do Silva, da Lagoa do Cavera, que onde a família morava, e todos esses lugares o Severino conhecia. Foi quando a frase daquela mulher dizia o seguinte: eu sou filha do Pedro Miguel. Você conhece? Como a cortina dividia o quarto ainda fechado, o Severino gelou e fez sinal para a esposa: não fala nada não. E ela não resistiu e deu uma ajudinha para aproximar a família. Primeiro, ela ficou quieta, surpresa, mas depois resolveu falar: olha, você está aqui com seu irmão, que também é filho do Pedro Miguel. E eu precisava aproveitar essa oportunidade. E nesse momento, Luceni foi até a cama de Severino, pegou nas mãos dele, muito emocionados, eles se abraçaram pela primeira vez, em 56 anos de idade. Ela disse o seguinte, que se fosse para definir esse momento, seria dádiva de Deus, porque sempre lá em casa nós sabíamos que nós tínhamos um irmão, mas a gente não podia se aproximar, porque era coisa de família. A gente sempre perguntava como que ele estava, como que ele foi criado. Falaram até que ele tinha morrido. Mas então o sentimento é de felicidade, encontrando que ele está vivo e que tem uma família maravilhosa. E entre lágrimas, seu Severino descreveu o momento do encontro, dizendo: ela chegou aqui, me abraçou, e que sensação gostosa, é como uma joia que eu tinha perdido e encontrei. Eu ganhei um presente, isso é muito bom. E agora, eles estavam se programando para não só alguns encontros, mas encontros ao qual, segundo a reportagem, terminando dizendo o seguinte: não só ficou nesses abraços dentro do hospital, mas já tem alguns churrascos marcados e a apresentação das famílias, de forma que eu entendo que eu ganhei uma nova família, finaliza esse senhor aposentado.
irmãos, por parte de pai. O texto que eu li fala também de irmãos, irmãos por parte de pai também. O texto que li fala de irmãos que na caminhada da vida têm os seus desafios, como todos nós aqui também possuem. E eu estou diante de uma igreja que eu tenho certeza, muitos de nós também possuem irmãos. E como é bom ter irmãos. Tenho a oportunidade, o privilégio de ser pai e vejo os irmãos ali em casa, e como é desafiador lidar com os filhos na sua fraternidade e irmandade. É briga pelo controle, quem mexeu no sapato, quem bagunçou o guarda-roupa, mas no fundo existe um amor, uma coisa interessante. Olho para a minha vida e lembro dos meus irmãos, meu irmão, minha irmã. Quantas e quantas vezes eu, como primogênito, como o mais velho, quantas vezes excedi no trato com ele ou com ela, mas curiosamente, sempre que as coisas se apertavam, seja na escola, na rua, surgia como quase alguém que podia representar o papai e a mamãe. Mas irmãos, a verdade é que quando nós vemos a realidade do texto bíblico, José, Jacó, irmãos, e trazemos para a nossa realidade, nós olhamos a partir do nosso coração como é desafiador ter que lidar com o nosso egoísmo, com o nosso medo, com as áreas escuras do nosso coração e com as disputas pelo primeiro lugar que muitos lares e famílias teimam em não se libertar, apesar de cantar continuamente que em Cristo estão livres. Isso dito, esse texto me leva a pensar num seguinte tema com os meus irmãos: esperança e descanso para a disfuncionalidade da família. E a história, ela é de Jacó, e José adentra a história de Jacó, que você pode muito bem observar a partir do verso 1 lido do capítulo 37, Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. E talvez alguém aqui que não é familiarizado com quem é essa pessoa chamada Jacó. Jacó tem uma importância grande no livro de Gênesis. Você vê Moisés em todas as biografias que ele relata no livro de Gênesis, Adão, Abraão, Noé, Isaac. Ele chega na figura de Jacó no capítulo 27 e ele vai até o capítulo 50, quase metade do livro. Ele dá atenção à vida de Jacó. Ele fala do Abraão, o pai da fé. Ele fala do Isaac, esse herdeiro. Mas quando ele olha para a vida de Jacó, ele vê alguém que o Eterno muito ama, e que por muito amar o Eterno insiste, cuida, e um amor que curiosamente, quando você vai olhando de forma racional, você fica até a se perguntar, como amar uma pessoa assim? Uma pessoa que desde o ventre já tinha os seus desafios com seu irmão, uma pessoa que dentro do lar onde ele cresce, um lar onde acontece uma preferência de filhos, onde a mãe coloca os olhos naquele menino chamado Jacó e tem uma certa preferência para com ele, e o pai olha para o primogênito Esaú, e em meio a esse ambiente está crescendo os gêmeos, Jacó e Esaú, e a Escritura Sagrada diz que em dado momento, quando o pai já não estava enxergando muito bem, a Bíblia Sagrada diz que o pai vai e chama um filho primogênito para o abençoá-lo. E ele sai como caçador, Esaú, para trazer uma comidinha, uma refeição para o pai, e assim receber aquela bênção patriarcal. A Escritura diz que a mãe avisa, diz para o filho Jacó, ele então chega na frente, coloca os braços, e ele meio que duvidando, não enxergando bem, mas ele abençoa aquele filho de nome Jacó, que significa enganador, trapaceiro. Quando o filho Esaú chega, ele fica observar o que acontece, e a Escritura nos diz que ele se enche de fúria e Jacó foge. Consequência dessa fuga, Jacó vai passar aproximadamente 20 anos sem ver mamãe vai morrer, saiu de casa. E eu fico pensando, 20 anos uma mãe dentro de casa, com o marido, com o filho Esaú,
e pensando: onde foi parar esse meu filho de nome Jacó? Mas no caminho, entre as idas e vindas de Jacó, até se lê um texto aqui em Gênesis 28, entre as pausas e paradas, entre as idas e vindas, Deus se manifesta a Jacó. E Deus vai se revelando a Jacó, falando para Jacó de uma aliança, de uma promessa, de um pacto, de um povo que nasceria também, que ele seria parte de uma realidade ao qual ele poderia muito bem pensar na redenção, e ele está ali sonhando com essas verdades. Se encanta por uma mulher chamada Raquel, trabalha na casa de um homem tio chamado Labão, a escola do Labão. Lá ele é enganado, porque quem engana um dia vai ser enganado também. E lá na escola do Labão, ele é trapaceado. Queria muito levar Raquel e leva Lia. Lia é uma mulher fecunda, ela dá filhos. Raquel não. E Raquel se torna para Jacó uma realidade não só de paixão, mas um verdadeiro ídolo no coração de Jacó. E a Escritura diz que enquanto Raquel é estéril, Lia vai gerando filhos, o que por naquele tempo isso era algo que tinha um peso muito grande para as mulheres, no sentido de quem vai ser a mãe do descendente, quem vai ser a mãe, quem vai trazer no ventre essa esperança messiânica dita lá em Gênesis 3, e tudo isso Moisés vem relatando. E a Escritura então chega e nos mostra que Jacó, ele então prospera, e vai prosperando, mas quem semeia pedras, um dia tem que ajuntar as pedras que espalhou. E quando ele é encontrado por Deus no capítulo 32, ele é tocado radicalmente pelo Eterno, ele sai mancando, e um Deus que se deixa vencer numa madrugada, numa noite, quando o sol nasce, aquele homem que entrou ereto, dizendo e pensando que ele era o tal, ele sai manquejando de uma coxa até o final da sua vida. Quem encontrava com aquele homem, logo via que o andar dele não era o mesmo, que ele mancava. Mas Jacó, você tem que voltar lá na casa dos seus parentes agora, tem que encontrar o seu irmão, porque um dia você espalhou umas pedras lá, e agora que eu encontrei você, você vai fazer esse caminho de volta. Jacó faz. Aí ele coloca o José lá atrás na turma, coloca todos os bens, as posses, ele pega Raquel, José, Benjamim, lá atrás, meio que protegendo já o José. E acontece um encontro no capítulo 33, emocionante, onde ele abraça José, onde ele abraça Esaú, seu irmão, e aquele problema entre eles se soluciona através de arrependimento, de mudança e de perdão, e louvado seja Deus por isso. Agora, eu digo isso aos meus irmãos, porque nós estamos diante de um episódio que inicia-se dizendo para nós que essa é a história de Jacó, habitando Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e essa é a história de Jacó. Mas a gente sempre ouve que a história é de José. Mas o texto está dizendo para mim que Moisés, orientando o povo que está atravessando o deserto, e que vai ler essas primeiras palavras, Moisés está lembrando o seu povo, Israel de Deus, de que essa é a história, é de Jacó, e que José, de forma maravilhosa, José tem 17 anos, ele cuida dos rebanhos com os irmãos. José é ainda jovem, ele tem filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que estão acompanhando José, que são meio-irmãos dele, e ele traz volta e meia más notícias deles ao seu pai. Alguns comentaristas dizem: será que ele está fazendo fofoca? Alguns comentaristas pensam: será que ele está indo ver o trabalho dos irmãos, e quando ele retorna, ele logo coloca meio que sendo um dedo duro no trabalho dos irmãos? Mas há outros comentaristas que observam uma atitude nobre, porque esses irmãos de José, eles, no capítulo que antecedeu, você vai observar que eram irmãos extremamente violentos, homens que de alguma forma tinham um histórico, não só de violência, mas também de impiedade. E possivelmente o seu pai
Jacó, Israel, esse pai marcado por Deus, ele então olha na vida daquele filho alguém que poderia supervisionar as ações nobres ali e não nobres dos seus irmãos. Mas eu vejo nesse texto, em meio à nobreza, em meio à luta com o pecado, eu vejo algumas disfuncionalidades que passam a destacar ao meu coração e ao teu coração. Quando vejo no verso 3 que Israel amava mais a José que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O texto está dizendo que é uma túnica especial. A sua Bíblia não diz túnica colorida, diz que é uma túnica de mangas compridas, e tem um porquê disso. Você pode observar que essa realidade da túnica, a túnica ela tinha, curiosamente, o fato de ele ter essas mangas compridas, era um favorecimento dado pelo pai, e que lá no livro de Samuel, esse filho, essa roupa, ela impossibilitava você lidar com o trabalho, no sentido daquilo mais, do dia a dia, ser aquele homem do campo, porque você ficava preso nessa roupa comprida. Trazia um status que de alguma forma destacava José diante dos irmãos. E isso está mostrando para nós que é muito estranho, porque é uma espécie de déjà vu para Jacó. Porque Jacó, se você se lembrar, como eu disse ao início, ele viveu isso na casa do pai e da mãe. Ele vem de um contexto onde a mãe o coloca como uma preferência. E agora ele, apesar de ter sido encontrado pelo Senhor, já perdeu Raquel, porque Raquel no capítulo 37 já faleceu. Diz a Escritura Sagrada então que ele, numa espécie de déjà vu, ele coloca José em perigo, conhecendo ele ainda dos seus filhos e do que os filhos eram capazes. E esse favoritismo coloca a pessoa numa posição de perigo que ele tanto amava, gerando naquele ambiente orgulho, ciúmes entre irmãos, criando e manifestando o coração humano através de uma disfuncionalidade, não só presente no texto e na história de José e Jacó, me arrisco a dizer, na história de cada um de nós. Porque apesar da bonita roupa que você está, apesar da beleza da sua idade, da sua vida, no sentido de tudo que você já conquistou até aqui, você nasceu num lar disfuncional. E em meio a essa disfuncionalidade, por causa da queda e do pecado, eu e você temos que lidar com ela, hoje, olhando para a obra da cruz, com os olhos de alguém que foi transformado por Jesus Cristo. Caso contrário, tire o Espírito Santo, tire a ação de Deus, e as nossas disfuncionalidades familiares, com toda certeza, tornam os nossos lares, não uma realidade celestial, mas verdadeiros infernos em vida. Sei que, com toda reverência, ao falar disso e pisando numa terra que é santa, que é o coração humano, não são poucos os meus irmãos e as minhas irmãs que tiveram que dar e lidar com preferências, e trazem isso no seu coração, porque cresceram num ambiente assim. Não são poucos os homens e mulheres cristãos que olham para o seu passado, para o seu presente em Cristo, e têm na sua memória experiências drásticas com a relação a ciúme, a ódio, a ira, a grito, como ouvimos no domingo passado acerca da carta aos Colossenses, onde Paulo vem dizendo aos irmãos: busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, pensem e busquem as coisas de cima, onde Cristo vive, porque vocês morreram, e uma vez que vocês morreram, vocês têm que tirar essa roupa suja, e revestir-se de uma roupa nova,
E essa roupa nova, muito bem lembrada hoje pela manhã, nos atos que Deus faz conosco. Vocês, igreja, não só os colossenses, mas nós em Cristo somos, por Deus em Cristo, eleitos, santos e amados. Que é algo que Deus fez por nós e para a glória dele, deixou com que nós pudéssemos desfrutar. Agora, quando você olha então para a realidade dessa vida disfuncional, o versículo 4 diz que os seus irmãos, vendo que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente, de forma pacífica. Você vê que o ódio, ele tem em nós um poder de crescer. E a atitude de Jacó era o ponto principal. Era isso que gerava o pai, a atitude do pai gerava ódio no coração dos irmãos. E não a atitude de José, mas a maneira que o pai o tratava com favoritismo. E ao enxergar, discernir esse favoritismo, os irmãos se enchem de ódio a ponto de não cumprimentá-lo. E eles viam José como um concorrente. José é um rival. A gente tem que tirar José do caminho. E esse ódio passa dia, noite, vai aumentando, como o que acontece no verso 5. Aquele menino de 17 anos tem um sonho, e ele relata aos seus irmãos. É o primeiro sonho no livro de Gênesis que Deus não explica. Até o capítulo 37, todo sonho, você tem Deus embutido no sonho, explicando o porquê do sonho. Foi assim no texto que você leu no capítulo 28, foi assim nas muitas caminhadas aonde Deus se manifesta a Jacó. Deus se revela e mostra o propósito. Aqui não. Aqui você vê que José tem o sonho, e ele agora resolve contar esse sonho, e uma vez que ele conta esse sonho, diz o texto sagrado, aos irmãos, eles odeiam ainda mais, e ele roga a eles: ouçam o sonho que tive. Os feixes no campo, nós atamos eles, e o meu feixe se levantou e ficou em pé. Os de vocês o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então os irmãos disseram: tu reinarás com efeito sobre nós tu dominarás. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Passa-se o tempo, não sabemos se foi algo demorado, mas é relatado por Moisés que ele tem outro sonho, porque é bonito você sonhar. Abrindo um parênteses, jovens, adolescentes que aqui estão, não deixe de ter sonhos nobres. Isaías diz, o livro inspirado pelo Espírito Santo, aquele que projeta, o nobre projeta coisas nobres. Então enche-se da nobreza de Deus, e quem enche da nobreza de Deus vai com certeza ter projetos nobres, profissionalmente, na área da sua vocação, nos seus relacionamentos, incluindo seja um namoro, um futuro noivado, um casamento. E aí o texto nos mostra que ele relata um primeiro sonho, e ele sonha outra vez. E talvez você poderia dizer: mas ele foi muito ingênuo, porque se no primeiro sonho ele conta, ele relata, e nós que temos leitura e olhamos e lemos de acordo com o nosso coração, às vezes ficamos a perguntar: por que se houve a primeira reação tão contraditória no primeiro relato do sonho? Por que então quando conta-se o segundo, por que contar o segundo, contar novamente? Quem sabe Deus o instrui a isso, porque essa história que envolve o pai, envolve José, talvez você nunca se lembrou disso que eu vou te dizer, envolve os irmãos de José também. Porque dessa casa vai nascer a realidade daquilo que a gente chama de nação de Israel. Dessa casa e da tribo de um dos filhos dessa casa virá o Messias, que é Cristo, virá da tribo de Judá. E essa bênção prometida em Gênesis 3,
em Abraão, em Isaac, em Jacó, chega a nós em Cristo. Nós somos o Israel de Deus, irmãos. Nós desfrutamos da mesma bênção. E isso dito a nós, vamos tirar então aqui 3 verdades singelas do que esse texto nos fala. Concluindo primeiramente, quem sabe aqui entre nós há pessoas que lutam com essa disfuncionalidade do ciúme na vida, por exemplo. Veja que interessante, um autor fala acerca do ciúme o seguinte: se o ciúme não for tratado, o ciúme vira uma raiva. A raiva se manifesta, uma hora ou outra, com atitudes ou com palavras. Consequências terríveis nas nossas vidas. E pasmem, isso cresce no meio da família. Um autor americano chamado Charles Swindoll, quando fala de ciúme, ele diz o seguinte: o ciúme é um sentimento destrutivo, porque revela 3 sintomas. Primeiro, vê o que não existe, aumenta o que existe e procura o que não deseja encontrar. Vou repetir. O ciúme revela 3 sintomas, porque leva você a enxergar o que não existe, a aumentar o que existe e a procurar o que você na verdade não quer encontrar. E leva os irmãos de José a enxergar num adolescente, num jovem de 17 anos, uma ameaça e tentar destruir ele. E dentro do coração deles isso foi nutrido, alimentado. Mas o versículo 11 termina dizendo que o pai, quando ouviu o segundo sonho, os irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Indo para a conclusão então, se te for perguntado essa semana, quem é o personagem principal de Gênesis 37? Se levantará alguns e vão dizer Jacó. Talvez vai se erguer alguns e vão dizer José. Talvez há quem diga é os irmãos. Mas eu quero dizer que o personagem, a figura principal no texto é Deus. É Deus. E diante disso, Deus sendo a figura principal, nós vemos aqui algumas aplicações em número de 3, lembrando da fala do apóstolo Paulo, dizendo em Romanos 15:4, que tudo que foi no passado escrito, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do ânimo que a Escritura nos traz, gere esperança em nós, de maneira que todas as histórias do Antigo Testamento, elas visam instruir no presente, encorajar a confiança em Deus, com esperança. E a primeira verdade prática que esse texto me ensina é que os caminhos de Deus não são os nossos. Vamos repetir juntos? Os caminhos de Deus não são os nossos. Ninguém gostaria, irmãos, de viver numa família como a de José. Irmãos violentos, invejosos. Nenhum de nós gostaria de ser odiado pelos irmãos, vendido como escravo. Mas quero te lembrar, era o plano perfeito de Deus que incluía essa casa. E foi esse plano que trouxe a salvação para Jacó, para os irmãos de José, para a família de José num todo. Foi esse plano que nós às vezes não vemos como uma peça na história da redenção. De maneira que os caminhos redentivos de Deus não nos levam a evitar sofrimentos, não evitar o conflito, o abuso, as famílias partidas, mas o plano perfeito de Deus para as nossas vidas, muitas vezes vai conduzir você e a mim para o meio do turbilhão, das tempestades. Mas não tenha medo, porque com a presença de Deus, você vai vencer em nome de Jesus. A penúltima verdade que esse texto nos mostra, eu olho para ela com a realidade de uma pergunta, que talvez muitos quando leram aqui pensam: por que Deus permite coisas assim nas nossas vidas? Por quê? Porque via de regra quem lê esse texto se coloca no lugar de José e se vitimiza. É ele que vai para a cova, ele nunca joga o outro na cova, ele nunca é os irmãos de José, ele sempre é o herói da história.
Mas a Bíblia não é um livro de histórias de heróis. Ela aponta para o herói, o Redentor que é Cristo. E mostra nas figuras de todo o antigo pacto a nossa fragilidade. Você nunca é o Golias, você sempre é o Davi com a pedra na mão derrubando o Golias. A gente é assim. E aí eu aprendo o seguinte, nessa pergunta: por que Deus permite determinadas coisas em nossas vidas? Porque se então temos o caminho de Deus perfeito, nós temos nesse exemplo também os nossos vergonhosos caminhos. E eu coopero com essa pergunta para o meu coração primeiramente e para o teu. Porque quem sabe Deus permite essas coisas nas nossas vidas para expor a nossa falta de dependência dEle. Porque veja bem, o Senhor pode nos resgatar. Quando nós olhamos para essa verdade, a gente observa que houve salvação para os irmãos de José. Nós lemos 11 versos que mostram a atitude dos irmãos, o coração deles, revelando o nosso coração muitas vezes. Mas o lindo, quando você observa todo o livro de Gênesis, você vai chegar lá no capítulo 49, você vai ver Jacó abençoando esses filhos, e esses filhos tendo a sua vida chegando no outro lado da margem, perdoados, restaurados, e chegando naquilo que Deus prometeu, de maneira que eles foram transformados ao longo do caminho. E isso é maravilhoso. Porque se você pode olhar para os caminhos de Deus, e essa pergunta nasce no seu coração: por que Deus permite determinadas coisas em nossas vidas? Por que continuamos a pecar com ciúmes, com ira, com fofoca, com orgulho? Quem sabe é porque eu e você, de alguma forma, sempre que somos convencidos disso, nós nos tornamos mulheres e homens mais dependentes de Deus. Por isso, na liturgia de nosso culto, nós damos a oportunidade aos irmãos de confessar os seus pecados. Porque é tão comum nós nos esquecermos que somos pecadores, subirmos num pedestal e olharmos para o outro caído, lançado à beira do caminho, com um olhar de superioridade, revelando lá no íntimo do nosso coração soberba. Mas aí a gente olha para textos como esse, e olha para a vida dos irmãos de José, e a gente observa que Deus se revelou a eles, fez uma obra na vida deles e os salvou. E a última verdade: os mais experientes na caminhada podem cometer erros tolos, podem demorar para amadurecer. E o capítulo 27 falando de Jacó vai acabar lá no capítulo 50 falando de Jacó. Aquele povo saindo do Egito, indo para o Egito, me ensinando que os mais experientes na caminhada podem cometer erros tolos, podem demorar para amadurecer. E quem sabe nessa noite, eu estou diante de cristãos, que lá no fundo, são cristãos que precisam crescer, amadurecer para a glória de Deus. Porque o texto está mostrando um pai que ama, mas o amor dele é imperfeito, porque ele ama o filho, e enquanto ele ama o filho, ele coloca o filho num pedestal e se torna esse filho um ídolo no coração dele. O amor dele para o filho gera ódio nos irmãos. Como que a queda nos desvirtuou? E eu aprendo que os mais experientes na caminhada, como Jacó, homem marcado por Deus, escolhido por Deus, podem cometer erros tolos, demorar para amadurecer. Porque ninguém se torna adulto, guarde isso, sem aprender a se despedir. Ninguém vai se tornar maduro em Cristo, sem aprender que na vida, ao vivo e a cores, a gente tem que aprender a despedida. Tem uma fase na vida da gente, e eu olho para os irmãos que cabecinha branca, que eles vão muito mais recebendo filhos, é muito mais celebração, mas chega uma fase na vida que a gente começa a devolver os nossos. Maturidade leva a gente a entender que a vida é em Cristo. Curiosamente, a gente vai entender que ninguém se torna adulto sem aprender a se despedir. Ninguém se torna adulto sem aprender a abrir mão.
Ninguém se torna adulto sem aprender a enxergar no outro virtudes, nobreza, dons, sem se alegrar com as alegrias dos outros, da família da fé. Ninguém se torna adulto sem diariamente banhar-se nas águas da palavra de Deus. Ninguém se torna adulto, amadurecido em Deus, sem aprender que a vida não é só de sonho, a vida tem pesadelo, e tem noite que a gente dorme mal. Ninguém se torna adulto sem aprender que sonhos e pesadelos fazem parte do mundo caído. Mas a boa notícia, o mundo caído, em Cristo, eu e você estamos de pé. E eu termino falando de Jesus. Ian Duguid, um comentarista falando deste episódio, diz o seguinte acerca de Jesus: a boa notícia para esses que se veem como os irmãos de José, ou como um Jacó que não cresce, ou como um José que tem todos os seus desafios, a boa notícia é que você pode lutar contra os pecados na ação do Espírito Santo, confiando na salvação que Jesus conquistou, o único que não pecou. E ele diz assim: Jesus é o glorioso Messias, o Deus homem Jesus. Ele voluntariamente se humilhou e entrou na escola do sofrimento e da tentação. Ei, olhe para cá, Jesus deixou de lado a merecida túnica de honra e o lugar seguro ao lado do Pai, como o filho favorito, o primogênito da criação. Jesus deixou toda a sua glória, o louvor constante dos anjos e arcanjos, e desceu e se expôs a um mundo que o rejeitou, que o desprezou, que o odiou, que abusou e no final o matou. E segundo João, no Evangelho capítulo 7, verso 5, que tem o seu nome, durante o ministério terreno, os próprios irmãos de Jesus não acreditaram nele. Deve ter sido doloroso. No entanto, Jesus nunca revidou com ódio. No entanto, Jesus jamais se exaltou nem zombou de pecadores quebrados e fracos. Amor, doou-se. Jesus tomou sobre si o castigo que o nosso pecado merece, para que agora a descoberta do pecado atual não destrua-nos, mas nos conduza à maravilhosa graça de Deus, que nós cantamos aqui nessa noite. Igreja querida, vamos pedir a Deus que nos ajude a reagir à sua maravilhosa graça, da seguinte forma: eu sou alvo dessa graça de Deus, então eu preciso ser alguém gracioso nos meus relacionamentos, com aqueles que estão ao meu redor. Jamais quero me esquecer que eu fui chamado, e que eu vou fracassar muitas vezes, e que eu sirvo numa igreja que tem seus fracassos, de maneira que vou pecar contra os meus irmãos, eles vão pecar contra mim, mas a solução para isso é que a cada passo eu sou chamado a olhar de novo para a obediência perfeita de Jesus, a louvá-lo, exaltá-lo, porque o Evangelho provê esperança e descanso para as pessoas mais feridas dessa vida, esperança e descanso para as famílias mais disfuncionais, que você talvez nem imagina, mas o Evangelho continua oferecendo esperança e descanso para nós, para o que sofre em Cristo Jesus. Curva a sua fronte. Louvado seja Deus. Quem sabe nós vamos cantar nessa noite uma canção, se não me engano, de Fernandinho, conhecida da igreja, mas eu convido você a fazer dessa canção sua oração. Essa canção diz que o sol, a lua, estrelas, o mar, nada se compara. Nada se compara. Aquele que nos salvou, ao brilho desse Redentor, esse que redime a nossa história. Então eu convido você
a se colocar de pé, eu farei uma oração. Logo após a oração, você vai fazer a sua oração cantada, meditando em tudo que foi dito, e que se multiplique na vida da igreja as palavras de Deus, que elas fiquem, e que elas nos encorajem no caminho do descanso e da esperança, no meio de tanta disfuncionalidade. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado porque em meio a um lar tão disfuncional, em meio à imaturidade, em meio à luta de um coração ali, que tinha suas dificuldades, as suas mazelas, o Senhor é o agente da história. Os seus planos não podem ser frustrados, e nós te agradecemos por isso, porque vemos nesse texto, lemos nesse texto, tivemos os nossos olhos abertos para ver o nosso coração e olhar e entender que se não for Jesus nos resgatando, nos redimindo, nós vamos viver uma eterna disfuncionalidade. E que em nome de Jesus haja restauração na vida do teu rebanho, na nossa vida, para a glória tua. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos adorar.